Vamos falar sobre a API, então, né? Primeiro, eu queria me apresentar. Quem sou eu, né? Meu nome é Adeildo, mas vocês podem me chamar de Neto. Eu tenho 24 anos e desenvolvo há mais ou menos 5 anos. Como eu falei antes, eu sou de Recife. Acho que o sotaque entrega, né? E eu faço parte do time de ecossistemas de API da Nuvem Shop. Inclusive, temos vagas. Se tiver interesse, pode entrar lá no site da Nuvem Shop e se candidatar, né? API é um tema muito extenso e a gente tem 35 minutos para conversar. Então, eu separei a palestra em dois pontos, sobre coisas que a gente vai falar e coisas que a gente não vai falar por causa do tempo, né? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre API, sobre REST, que é o padrão arquitetural de APIs que é mais utilizado hoje em dia, né? A gente vai falar sobre boas práticas de construção de recursos, de URL, de endpoints, de métodos HTTP. A gente vai ver alguns status code que não são muito utilizados hoje em dia, mas também são muito importantes. A gente vai ver um ou dois erros comuns e evitáveis na construção de APIs, e no final a gente vai conseguir mesclar tudo isso e ver como esses pontos que eu trouxe são super importantes para a experiência de desenvolvimento da construção de API. E sobre o que é que a gente não vai falar hoje, né? A gente não vai falar sobre segurança de APIs, porque é um assunto muito extenso. A gente também não vai entrar muito a fundo em headers, porque headers também é um assunto muito extenso, e tomaria mais ou menos 1 a 2 horas de palestra só para falar sobre headers. A gente também não vai falar sobre estratégia de caching de API, apesar de ser super importante, e a gente vai entender o porquê é importante. E também a gente não vai falar sobre versionamento, beleza? Mas para falar sobre API, primeiro a gente tem que entender o que é uma API, né? Do ponto de vista de faculdade, teórico, API é Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos. Em resumo, ele é um meio de campo que serve para fazer com que duas aplicações consigam conversar entre si com uma linguagem só, com um idioma só, para que tudo seja entendível, né? Mas eu gosto de pensar em APIs do ponto de vista da vida real. Então vamos imaginar, vamos fazer um exercício de pensamento aqui sobre um restaurante. Então, quando eu chego no restaurante e eu vou fazer um pedido, eu não vou diretamente na cozinha para poder fazer esse pedido, né? Eu falo com um garçom, o garçom me traz um cardápio, e nesse cardápio tem descrito quais são os pratos que tem, o valor desses pratos, quais são os ingredientes que são utilizados nesses pratos. E quando eu faço o pedido para esse garçom leva o pedido até a cozinha, que prepara o pedido, devolve para o garçom, né? Alguns restaurantes você pode buscar diretamente na cozinha, né? Porque está crescendo muito esse tipo de coisa. Mas normalmente a cozinha entrega de volta ao garçom, que aí me entrega o pedido que eu realizei. Então, do ponto de vista do mundo real, é mais ou menos assim que o API funciona. E se a gente for levar para a programação e para a vida de desenvolvimento, né, a gente pode imaginar esse ciclo aqui. A gente tem um cliente, que pode ser um front-end, pode ser uma outra API, que quer fazer uma comunicação, quer pedir algum recurso a um back-end ou a outra aplicação. E aí ele faz isso através da API. Então o cliente pede a API manda essa requisição para o back-end, que faz o tratamento, e aí esse back-end ele pode acessar um banco de dados, ou ele pode até acessar uma nova API, e aí esse fluxo se repete para esse back-end, ele se torna um client, que vai acessar uma API e vai buscar outro back-end, ele faz o tratamento desses dados, ele retorna isso para a API, que devolve para o cliente que pediu, desculpa, no começo de todo o fluxo, né? Beleza, essa é a vida de desenvolvimento da API, a gente entendeu em resumo o que é a API, como é que ela funciona, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre REST e RESTful. É normal a gente ter um pouco de confusão sobre o que é REST, o que é RESTful, se eles são iguais ou se eles são diferentes, mas na verdade, RESTful é a ação de implementar REST. Então, se sua API ela implementa REST, ela é uma API RESTful. Mas o que faz uma API se tornar REST, né? E o que é REST, para começo de conversa? REST é um padrão arquitetural criado por Roy Field, um desenvolvedor, mais ou menos nos anos 2000, 2001, foi uma tese dele, e ela significa Representational State Transfer. É um padrão arquitetural que define um conjunto de restrições para que sua API funcione como esse conjunto pede. Então, REST, basicamente, ela te dá um conjunto de regras para que você implemente e você possa se tornar REST. Com qual objetivo? Essa unificação e essa facilidade de comunicação entre clientes e servidores. E quais são essas restrições, né? Uma API REST, ela precisa se comunicar através de HTTP e HTTPS, por causa da segurança, né? Ela tem, idealmente, na sua comunicação, uma arquitetura cliente e servidor, ou seja, sempre vão ter dois atores, um ator pedindo a requisição e um servidor
provendo essa requisição pedida. A comunicação da API REST, ela precisa ser stateless. E o que é stateless? Stateless significa sem estado. Ou seja, o servidor, ele não guarda informações sobre o cliente. Então, lembra, quando a gente trabalha com outro tipo de back-end, outro tipo de aplicação, às vezes a gente tem o que a gente chama de sessão, que é um objeto que faz com que a gente consiga guardar as informações do usuário. Então, no API REST, a gente não deve se comunicar dessa forma. A gente se comunica através de tokens, que servem para autenticação e autorização. A API, ela precisa implementar cache. Por quê? Cache é uma estratégia de guardar dados em memória mais rápida. É como se fosse como é que eu posso dizer? É como se fosse uma ferramenta que a gente consegue guardar objetos que são rapidamente acessáveis em memória. Para quê? Para que nossa API ela seja mais rápida e ela seja mais escalável. Se eu tenho um recurso que é muito pedido, a gente guarda esse recurso no cache para que os clientes consigam acessar ele de forma rápida, sem ter que passar por toda a arquitetura da API para o back-end para retornar para ele. E falando sobre arquitetura, é esperado que a API REST ela implemente uma arquitetura em camadas. Como assim? A camada de comunicação em endpoints ela deve estar bem descrita, assim como a camada de autenticação, assim como a camada de acesso a dados e assim por diante. E por último, e o mais difícil, essa palavra aqui meio estranha, que também é um acrônimo, que a gente chama de HOAS ou HOAS, que em resumo ela quer dizer essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um recurso JSON, e se você prestar atenção aqui, a gente tem um atributo meio diferente chamado links. E esse atributo links, ele serve como um guia para as outras ações que você consegue fazer dentro de um recurso. Então, uma API REST, ela espera que seus recursos, eles consigam entregar para o cliente uma forma de conhecer e de caminhar sobre a API sem ter um conhecimento prévio dela. Só que esse ponto do HOAS, ele é um ponto um pouco mais difícil de implementar e não são todas as APIs que fazem isso. Mas aí faz a pergunta, cara, eu não implementei HOAS, minha API não é RESTful? Para isso, Leonard Richardson, que é outro desenvolvedor, ele criou um modelo de maturidade para a gente conseguir chegar ao que ele chama de glória do REST, que seria esse ponto final do HOAS. O primeiro nível seria o que a gente chama de Swamp of POCs, que a tradução seria pântano de XMLs, onde a sua aplicação ela teria apenas um ponto de entrada, apenas um endpoint. E os clientes, eles conversariam com a API e diriam o que eles queriam fazer através dos objetos de envio. E ele chama de pântano de XML porque quando ele fez essa tese, ele utilizou o exemplo de XML. E qual foi o exemplo que ele utilizou? Imagina que a gente tem uma aplicação que é um API de médicos e consultas disponíveis. Se você só tem um endpoint, o seu XML ele vai ter que dizer, API, eu preciso ver os médicos que estão disponíveis. Você envia para a API e a API responde para você. Se você quiser marcar uma consulta com esse médico, você teria que ter um outro envelope XML para fazer esse envio e pedir novamente. Então, você teria um monte de XML para poder conversar com essa API. Esse seria um nível que ele chama de nível 0 do modelo de maturidade. O nível 1, a sua API ela já tem endpoints para recursos diferentes. Então, a gente já teria um recurso para acessar, um endpoint para acessar os médicos disponíveis, um recurso para acessar as consultas disponíveis. Mas a gente ainda não estaria utilizando os verbos HTTP com o poder que eles podem dar. No terceiro onde a maioria das APIs estão hoje em dia, a gente estaria no nível de verbos HTTP sendo utilizados da maneira correta. Ou seja, os verbos HTTP, eles servem para dar ações semânticas. Então, sua API estaria utilizando, por exemplo, eu quero buscar um médico, eu uso get médicos, busco os médicos. Eu quero criar uma consulta médica com o médico, eu uso post consultas marcadas, e eu marcaria essa consulta. E o último, e a glória do resto, seria implementar o HOAS, mas é uma opinião minha, tá? Se você tem uma boa documentação, não é necessário que você implemente HOAS, apesar de ser muito fortemente sugerido. Só que depende muito da sua maturidade do projeto e do tempo que você tem, porque hoje a gente tem poucos frameworks disponíveis para implementar isso com velocidade, tá? Então, é sempre bom pensar nisso. E falando sobre a API em si, o que é o coração da API, né? São os recursos. Um recurso é basicamente um conjunto de dados que representam ou um modelo de negócio, ou uma entidade de negócio, ou uma ação de negócio. Eles geralmente são acessados através de URLs, como a gente sabe, né? Eles podem conter um tipo, ou seja, um recurso pode ser um JSON,
um recurso pode ser um XML, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um arquivo, e os recursos, geralmente, eles podem ter outros recursos dentro dele como forma de relacionamento. Se a gente for pensar na API de médicos, por exemplo, o médico ele pode ter um outro recurso dentro dele chamado consultas marcadas. E aí, esse médico ele contém todas as consultas que foram marcadas para ele. Só que, como é que a gente consegue controlar o que é que a gente vai fazer com esses recursos, né? Como é que eu consigo buscar um médico? Como é que eu consigo criar um novo médico na minha API? A gente utiliza os verbos HTTP, tá? E essa descrição aqui eu tirei do próprio RFC do HTTP, do standard HTTP, e vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso. Eu coloquei os 4 mais utilizados, mais o PET, que é um método muito importante, muito bom, e eu vou explicar por quê. Então, o POST, ele é usado para criar um recurso. O PUT, segundo o RFC HTTP, ele pode ser utilizado tanto para criar quanto para atualizar um recurso. O delete, ele pode ser utilizado para deletar um recurso, o get para buscar um ou mais recursos e o patch para atualizar parcialmente um recurso. Eu já vou explicar a diferença do patch para o put, tá bom? Tá, a gente já sabe o que é um recurso, a gente já sabe como é que a gente acessa esses recursos, através de qual ação, mas como é que a gente consegue montar um URL que seja fácil para a gente, desenvolvedor ou desenvolvedora, montar e fácil para os nossos clientes buscarem, né? Eu criei aqui 4 exemplos, e desses 4 exemplos eu indico 2 e 2 eu não sugiro. Qual seria um exemplo mais indicado, né? Sua API ter o barra API, indicando que é uma API, ou qualquer outro prefixo que você gostar. Se você tinha um versionamento de API, utilizar a versão, o recurso e o identificador do recurso, que seria o ID dele. Então, por exemplo, nessa API de médicos hipotética, a gente teria API barra V1, se fosse a versão 1, barra médicos barra ID1. Aí a gente estaria buscando o primeiro médico dessa API. E caso esse médico, caso essa API, caso esse recurso médico tenha subrecursos, barra médicos, barra ID, barra consultas marcadas, por exemplo, barra o ID da consulta marcada. Coisas que eu não sugiro para serem feitas, tá? Utilizar, por exemplo, o verbo dentro da URL. Então, ó, barra API, barra médicos, barra ID, barra criar. Por que eu não indico? Porque o verbo HTTP, ele é semântico. Ele já indica ação. Você não precisa colocar o tipo de ação que você quer fazer dentro da sua URL. E também quebrar esse caminho de recurso, identificador, subrecurso, identificador. Porque fica difícil para o cliente olhar para a URL e entender em qual caminho ele está. Quando a gente coloca médico, ID, consulta marcada, ID, é fácil ver que ele está caminhando por dentro do recurso médico. Se a gente colocasse, por exemplo, médico, ID da consulta, ficaria difícil de entender que a gente está entrando dentro de uma consulta marcada. Então, é basicamente essa estrutura que eu indico para a gente criar uma URL. Mas em um caso da vida real, como é que a gente faria, né? Então vamos imaginar que a gente precisa fornecer para a nossa API uma lista de cães e também fornecer apenas um cachorro através de um identificador único. Qual seria a sugestão? A gente utilizar o verbo get, que ele é utilizado para buscar recursos, e barra dogs para buscar essa lista de cães. Se fosse um único cão, get, barra dogs, e o ID desse cachorro para a gente conseguir buscar apenas ele. O que é bom evitar, como a gente falou, né? Utilizar verbos para listagem, por exemplo, ou até misturar get com dogs para tentar deixar mais simples. E outra coisa que talvez, pensando assim de primeira, possa fazer sentido é deixar um recurso no singular se a gente quer buscar um único identificador. Eu não sugiro isso, porque quando a gente colocar o recurso no plural, a gente está identificando mais ou menos como se a gente estivesse acessando uma pasta. E quando eu coloco o identificador, eu estou buscando um recurso dentro daquela pasta. Então, sempre coloca os recursos no plural e não no singular, tá bom? Então, resumindo, se eu quero buscar vários cães, eu uso barra dogs. Se esses recursos existirem, eu retorno os recursos, como vocês estão vendo aqui à direita, né? O exemplo de 2 objetos JSON de 2 cães. E o status OK, que é um status HTTP que representa que sua requisição foi bem feita. Se não tiver recurso, eu não retorno nada, eu retorno uma lista vazia, né? E eu também retorno o status OK. E por que eu não retorno o 404? Porque o 404 ele indica que o recurso não existe. Mas se a gente for pensar em pastas, é normal a gente ter uma pasta vazia, não é um problema. E todos os status codes 400 para cima, 400 até 500, eles indicam que existe um erro de cliente na requisição. Mas, na verdade, não é um erro de cliente, né? Simplesmente aquela pasta não tem recursos. Beleza. E se eu quiser ir aqui, falando sobre o recurso individual, eu coloco o ID do recurso, retorno ele no body e retorno 200.
Mas se esse recurso não existir, aí sim eu retorno 404, indicando que esse recurso não existe, porque aquele recurso não está dentro da minha aplicação, o cliente não vai conseguir utilizar ele. Por isso eu retorno 404, que é o not found. E se eu quiser criar um novo recurso na API, né? Se eu quiser salvar um novo cachorro. Segundo o protocolo HTTP e o RFC do Write-Fielding, a gente pode usar o put tanto para criar quanto para atualizar um recurso. Então, se eu quiser criar, eu poderia usar o put e o 201, passando o objeto que eu quero salvar. E se eu quiser atualizar, eu uso o put também, o /dogs e o identificador do recurso que eu quero atualizar, passando ele completamente. E essa é a diferença do put para o patch, tá? O put, ele espera que você mande todo o objeto para ser atualizado. Então, se você vai atualizar um objeto, você está enviando ele completamente novo para lá e colocando no mesmo identificador. Mesmo que alguns campos eles sejam repetidos, por exemplo, aqui eu tenho a idade do cão 4 e eu estou atualizando ele para a idade do cão 5. Só que utilizar essa estratégia, na minha opinião, tem um conjunto de desvantagens. Por exemplo, desse modo aqui, a gente que está construindo a API, a gente teria um único método para duas responsabilidades, tanto para criar quanto para atualizar. Isso fica mais difícil de realizar testabilidade, testes unitários, testes de integração e tudo mais. E imagina que duas pessoas estão acessando essa página desse cão, uma deleta o cão e a outra ainda está em memória, e esse cão ainda existe para ela. Quando ele for atualizar, se a gente está dizendo que o put pode criar, a API seria obrigada a criar esse cão novamente, utilizando o ID que ele passou como parâmetro, já que o ID foi deletado previamente. E qual é o problema nisso? A gente está deixando para o cliente decidir quais são os IDs que são gerados. E a gente pode ter problema de idempotência. Mas o que é idempotência, né? Eu nem falei que a gente ia falar sobre isso, mas é um tema muito importante dentro de APIs. Em matemática, idempotência quer dizer o seguinte: uma operação que você fizer N vezes vai ter o mesmo resultado. Então, se a gente está multiplicando, por exemplo, qualquer número por 1, o resultado sempre vai ser o mesmo, não importa quantas vezes a gente rodar. Se a gente for rodar 10 vezes 1, N vezes, sempre vai dar 10. E isso é um tema que é um pouco confuso para a API, porque geralmente a gente pega esse conceito e passa do mesmo jeito que ele é em matemática para a API, quando, na verdade, o próprio protocolo HTTP de Roy-Fielding, ele fala um pouco diferente. Ele fala o seguinte: idempotência para APIs tem a ver com o efeito que a requisição tem na aplicação. Como assim, né? Aqui eu coloquei a lista de métodos de idempotentes e seguros, eu vou falar sobre seguros também. A gente pode ver que o post, ele não é idempotente, mas o get é. Ou seja, se eu rodar o post N vezes dentro da minha aplicação de um cachorro, por exemplo, eu vou ter N novos recursos. Então, a minha aplicação está sendo alterada a cada post. Já o get, se eu buscar N vezes o mesmo cão, eu vou ter esse cão N vezes. E se o cão for deletado? Tudo bem, porque eu não estou gerando alteração de estado na minha aplicação, mesmo que o cão não exista. O resultado para o cliente vai ser diferente, né? Ele vai receber um 404, mas a aplicação ela não vai ter nenhuma diferença. Assim como o delete. Se a gente for pensar em idempotência como uma operação matemática, o delete não seria idempotente, né? Porque na primeira eu conseguiria deletar e em todas as outras eu ia receber 404. Mas isso não tem a ver, de novo, com resposta para o usuário, e sim com alteração de estado do servidor. O delete não gera alteração de estado, independente de quantas vezes ele for rodado. Já métodos seguros e não seguros, aí sim tem a ver com a alteração do recurso e a alteração do estado da aplicação. Como a gente pode ver, o único seguro é o GET, porque todos os outros geram uma alteração de recurso, uma alteração de estado, porque ele salva, cria, deleta, e enfim. Tudo bem? Todo mundo entendendo a idempotência? Eu sei que é chato de entender e às vezes não faz muito sentido, mas é super importante a gente seguir esse conceito, porque deixa a nossa API muito mais madura e muito mais fácil do cliente utilizar, e ele saber que os métodos que ele está chamando, eles vão ter o efeito esperado quando eles forem chamados, né? E aí, se a gente for organizar aqueles dois puts entre create e update, a gente usa o post para criar, porque o post serve para isso, né? Ele cria novos cães. Se a gente conseguiu criar o cão, a gente retorna o status HTTP 201, que é o create. Eu indico que utilizem ele, porque o create ele serve para isso. E eu mando o ID ou o próprio recurso na resposta. Se falhar, eu posso retornar um HTTP 400, que é o recurso bad request, a requisição do cliente não foi, por algum motivo, ela não está correta, ou 422, que é unprocessable entity. Ela quer dizer o seguinte:
sua sintaxe está correta, mas existe, por exemplo, uma validação de negócio aqui que está errada. Vamos dizer que na minha aplicação não pode ter idade negativa. O payload, o JSON está certo, ele colocou o age certinho, mas o valor do payload está errado. Então eu não retorno 400, eu retorno 422 porque foi um erro de negócio da aplicação e não um erro de request. E a gente sempre tem que retornar essa lista de erros para o cliente no final, tá bom? É sempre importante dizer isso. E caso tenha um erro de servidor, que a gente não saiba, o cliente não saiba, retorna 400 e depois a gente descobre o que é, né? Já no put, a gente utiliza, como sempre, o acesso ao identificador, acesso 200, caso tenha sucesso, a gente coloca o 200 ou 204. O 204 é um método HTTP, um verbo, status code, desculpa, que indica que a gente não vai retornar conteúdo, mas a request foi feita com segurança e aconteceu. E aí a gente pode retornar ou não o ID desse recurso no body. E aí, em caso de falha, mesma situação do post. E também a gente pode retornar o 409, que é conflito. Caso, por exemplo, a gente mande uma nova atualização pro recurso e esse recurso já tenha sido alterado por alguém que está acessando ele também. Houve um conflito dentro do recurso. Então, se isso acontecer, a gente pode retornar um 409. E aí a gente, de novo, lista os erros que aconteceram e, caso de erro no servidor, retorna para 500. De novo, evitar a sintaxe de colocar update, create, use sempre os verbos HTTP para indicar semântica, beleza? E se eu não quiser enviar todo o objeto para atualizar, aí eu utilizo o patch, que ele, diferentemente do put, ele não espera que a gente mande todo o objeto na requisição. A gente pode mandar, por exemplo, apenas a idade. E ele segue o mesmo padrão dos outros verbos, dos outros endpoints que acessam o recurso. /dogs, /id. Em caso de sucesso, você pode retornar o 200 ou o 204. Em caso de erro do cliente, 400. Em caso de erro do servidor, 500. E se o recurso não for acessado, não existe mais, a gente retorna 404, assim como no get. Beleza? E o delete não tem segredo. Assim como todos os outros, se eu quiser deletar deletar um cão, /docs, /id. Evita sempre o remove e evita também, de novo, utilizar no singular para tentar acessar um recurso, sempre no plural, beleza? Isso vai ajudar bastante a, por exemplo, os front-ends colocarem as URLs estáticas, por exemplo, com a variável de ambiente, não ter que ficar mudando entre cada request. Em caso de sucesso, 200 ou 204, se eu não encontrar, 404 como sempre, né? E nossa API, ela consegue fazer tudo isso, só que às vezes os clientes eles precisam fazer mais coisas e coisas um pouco mais complexas, como por exemplo, a gente precisa buscar apenas cães da raça Doberman e que tem a idade 3. Para isso a gente precisa fornecer parâmetros de query para a API. E a sintaxe é bem simples. A gente usa o /dogs ou /dogs /o ID do cão que a gente quer buscar. Não faz muito sentido, né? Por query parâmetro, então a gente pode usar só o /dogs. Eu coloco como chave o atributo que eu quero buscar e como valor, o valor que eu quero buscar desse atributo. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso, eu estou buscando apenas os cães que são da raça Doberman, e no segundo caso, eu estou buscando apenas os cães que são da raça Doberman e têm a idade 3. Isso ajuda o cliente a buscar exatamente o que ele quer. Então, é super importante que você forneça isso para ele. Em caso de erro, HTTP 400. Field Projection. Isso quer dizer que, poxa, eu quero fornecer ao cliente uma forma dele buscar apenas os campos que ele quer trazer. Então, se a gente voltar aqui, o cliente quer trazer apenas o nome e a idade, ele não quer trazer a raça. A gente consegue fornecer a ele uma forma de fazer isso. Como? Eu passo aqui fields e como valor eu consigo passar os campos que eu quero buscar. Então, nome e raça, sempre separado por vírgulas, tá? Porque a gente não consegue ter um valor em vírgula dentro de uma API. Isso ajuda a gente. E se eu quiser buscar apenas de um recurso, passo o identificador dele. E aí, em caso de erros, a gente tem duas alternativas. Eu posso ignorar apenas o campo inválido, se ele, por exemplo, passar um color aqui, e a gente não tem o color dentro da nossa API. Eu ignoro e trago apenas os campos válidos, ou eu retorno o HTTP 400 BR request para indicar ao cliente que a query dele está errada e eu preciso indicar o que é que está errado. Então, eu diria que o primeiro é mais simples, mas o segundo ele é mais semântico para o cliente. Só que, em qualquer um desses casos que você for fazer, a alternativa ela deve estar documentada, tá? A documentação de API é super importante. Se eu quiser, por exemplo, ordenar essa busca por
aqui eu coloquei por data de criação do recurso, mas eu também poderia colocar por idade, por exemplo. Então, eu coloco aqui sort, ou posso colocar sorting, ou o que a gente quiser, e coloco a chave que eu quero ordenar. Então, por exemplo, se eu fosse ordenar por idade, eu colocaria sort age, e eu vou ordenar por onde? Pela idade do cão mais velho para o mais novo, ou do mais novo para o mais velho? Eu escolho. Então, se for do mais velho para o mais novo, decrescente. Se for do mais novo para o mais velho, crescente. E aí, o cliente vai poder ter a paginação dele já ordenada. Isso é muito importante para a API, porque o front-end não vai precisar ficar fazendo essas ordenações toda vez que a página for carregada. E também paginação. Imagina que eu tenho sei lá, 1.000 cães dentro da minha API. Mas eu como cliente, quero apenas buscar 10 cães. Então, eu posso fornecer a paginação que a gente chama de offset limit, que é, eu digo quantos cães eu quero buscar, take 10, e quantas páginas desses cães eu quero pular. Então, por exemplo, eu tenho take 10 e skip 2 aqui. O que é que aconteceria? Eu buscaria os 12 primeiro, não que eu estou somando, tá? Mas vamos lá. Eu pegaria os 12 primeiro e pularia os 2 primeiros. Então, eu estaria retornando apenas do 2 até o 12. E aí o cliente pode, por exemplo, fazer a paginação dele da maneira que ele quiser. A gente também tem a paginação por cursor, tá? Mas ela é um pouco mais complicada de fazer. É bem útil para grandes quantidades de recursos, mas a offset limit funciona da maneira que a gente espera. E quais são os verbos HTTP que a gente pode usar para turbinar a nossa API, né? Em vez de usar só 400, 500 ou 404. Cara, como eu falei, se a gente está precisando dizer que um recurso está em conflito, o que está lá na API está diferente do que a pessoa está enviando. Por exemplo, o create date mudou e não pode mudar. Uso 409, conflito. Imagina para o cliente, cara, entendi, não é o meu request que está com problema. Eu estou enviando um request inválido, eu posso buscar o recurso de novo e enviar novamente. O formulário está correto sintaticamente, mas tem alguma regra de negócio com problema. Não uso 400, uso 422, que ele serve exatamente para isso. Minha sintaxe está correta, mas alguma regra de negócio quebrou a request do cliente. Então, utiliza ele. E aí, caso sua API seja assíncrona, a gente tem muitas APIs assíncronas e orientadas a evento, a gente tem o HTTP 202, que ele meio que serve como 201, mas ele está indicando o seguinte: a gente conseguiu entender a sua request, a gente pegou esse cachorro e a gente vai criar ele. Só que a gente não vai criar ele agora, tá? Então tá 202, tá certo, e depois você tenta buscar ele. Isso indica que a sua API é assíncrona e você vai processar por demanda aquele recurso. E aí uma dica de segurança é, se eu sou um cliente X e eu estou tentando acessar um recurso de um cliente Y e eu não tenho acesso a esse recurso, eu não tenho autenticação, não retorno 403, retorno 404. Por quê? Se eu sou um cliente malicioso, eu posso tentar utilizar essas requests para tentar saber quais são os IDs que existem naquele outro cliente. Então, 404 vai indicar, opa, eu não tenho esse recurso, ao invés de dizer, cara, tu não tem acesso a ele. Beleza? Erros comuns e evitáveis. A gente implementar a API como se fosse apenas um BFF, que é um front-end, a gente buscar, por exemplo, no post, no front-end, a gente pode criar o cachorro apenas com nome e idade. E a nossa API a gente só fornece nome e idade para fazer o post, quando na verdade ele também tem a raça. Forneça tudo e o front-end utiliza o que ele quer. Se a raça for opcional, você coloca como opcional e está tudo bem. E também não criar contratos para os objetos trafegáveis de requisição e resposta. O cliente não saber o que é que ele tem que mandar. Então, documente dentro da sua API o que é que o cliente tem que mandar e documente dentro da sua API o que é que o cliente vai receber. E documente sua API. Existe o OpenAPI e o Swagger para documentar de forma muito rápida. Tudo isso que a gente falou tem a ver com a experiência de desenvolvimento de API, né? Estou correndo por causa do tempo aqui. Quando a gente falou sobre, por exemplo, não fazer um BFF, a gente está criando um conceito de Task Invocation Ratio, ou chamadas por objetivo, que é quantas chamadas a gente precisa para, por exemplo, criar um cachorro completo dentro da API. Se a gente fosse fazer um BFF, a gente precisaria de 2 chamadas. Um post para criar o nome e a idade e outro put para, por exemplo, um patch para, por exemplo, criar a raça. A estrutura dessas requisições tão claras, o cliente sabe o que é que ele vai receber e o que é que ele tem que enviar. A navegação da sua API está boa, eu consigo entender por onde eu estou andando só em olhar a URL. Minha API tem muita dependência para rodar, por exemplo, eu preciso fazer uma autenticação com um terceiro para pegar uma chave de API para poder logar na minha API e fazer uma request. O tempo para eu realizar o primeiro request, ele está bom? Eu preciso ler muita documentação para conseguir criar o meu primeiro recurso dentro da API?
E outra coisa, meus erros, eles estão claros o suficiente para que o cliente consiga tratar sozinho, sem ter que, por exemplo, falar com a empresa ou algo do tipo. Então, basicamente é isso. Eu queria trazer para vocês um pouco sobre boas práticas de API. Espero que tenha conseguido elucidar alguns pontos, trazer um pouco de visão diferente sobre o que a gente vê normalmente dentro de API e dizer o seguinte, cara, sua API é a porta de entrada para o seu projeto. Então, cuide bem dela, trate com carinho, tá?